Bem-vindos, tudo bem? Como vocês estão? Esta foto tem gente que percebeu e muita gente que não. E eu não sei se essa conta do Ford 33 que olha tem seus 6 milhões de seguidores. Está fazendo isso sem avisar que isso é inteligência artificial? Essa foto não é real, é só olhar o braço do Courtois, ou seja, além disso, o rosto do Alexander-Arnold está estranho. Rodrigo agora mesmo acho que está com o cabelo mais comprido. Você repara, por exemplo, no Arda Güler, que parece que foi colocado ali? Acho que o Valverde agora mesmo não está com o cabelo pintado. Agora, isso não quer dizer que não tenha havido um almoço, um jantar especial de despedida do Carvajal. Porque ele vai embora? Porque o jogo contra o Athletic Bilbao vai ser o último dessa lenda do Real Madrid? Apesar de que, bom, ultimamente, mesmo já sabendo que ele vai embora e tal, nas redes sociais continuam criticando ele. Eu acho que a vida nas redes sociais é um reflexo das coisas que acontecem também, mas nem tanto no Bernabéu. Acho que o Carvajal vai receber a despedida que merece, não poderia ser diferente. E aí? E vai ser bem diferente de toda essa conversa que rolou durante todo este ano. Olha, não estou dizendo que sei com certeza, mas posso imaginar que talvez ele tenha tido algum rompante de jogador de futebol, sabe? Arbeloa é o primeiro a reconhecer, não se sabe a placa, e Arbeloa é o primeiro a reconhecer que ele também foi jogador de futebol e que ele, bom, sabe como os jogadores se comportam nos vestiários quando as coisas não vão bem para eles. E que às vezes, e depois, quando crescem, quando são mais velhos, ou talvez quando se tornam treinadores, acabam reconhecendo isso. Não é à toa. São pessoas, a maioria deles que está entre 20 e 30 anos. Não é o caso do Carvajal, naturalmente, mas em um vestiário geralmente é assim. Bom, sempre tem coisinhas. Quanto a não jogar, você pode ter uma relação muito fria com seu treinador, mas que não passe disso. Ou seja, que não haja brigas, que não haja abandono de funções, talvez como capitão. E é provável que Carvajal também não tenha sido perfeito nisso, nem de longe, assim como Casillas também não foi. Mas porque capitães bons existem poucos. Ou seja, você pode ser um grande jogador e lenda do clube, mas, como disse outro dia aqui, que recebeu. Mas um capitão, então, ou medíocre, ou não tão bom quanto talvez se espera de você, né? E isso, claro, não mancha o histórico dele no Real Madrid, nem de longe. De qualquer forma, eu acho que sim, realmente deve ter havido uma despedida. Mas essa não é a foto. Foi assim que quiseram ilustrar. Mas essa não é a foto, porque dá para ver claramente que foi gerada por inteligência artificial. Assim como também é mentira isso que começaram a divulgar depois da notícia de algumas horas atrás. Peritos afirmam que Negreira não tem condições cognitivas para enfrentar o processo, podendo o caso ser arquivado. Lembrem-se que ele passou por um último exame pericial há alguns meses, justamente para ver se ele podia depor. Finalmente chegaram a essa conclusão, mas divulgaram isso o mês todo, inclusive nas últimas horas. E além disso, claro, era só ler uma manchete, acho que o Chiringuito colocou uma manchete no X que induzia ao engano, né? Que poderia arquivar o seu caso, que você pensa, opa, isso está mal escrito, arquivar o seu caso, qual é o seu caso? O caso Barcelona-Negreira, o caso Negreira, sempre colocamos Barcelona naturalmente na frente, né? E isso, bom, já comemoraram, foram para Canaletas, soltaram fogos de artifício porque acham que isso de arquivar, não. Isso é uma questão que tem a ver com ele, com Negreira. É uma questão que tem a ver com ele, com Negreira. É um acusado a menos. E pronto, o homem então é deixado de lado por quê? Inacreditável, então é deixado de lado porque é isso. Não quero pensar mal, quero acreditar no caso do Chiringuito Engano, que analisaram esse homem e dizem que ele pode ter uma possível doença de Alzheimer. Mas claro, esse negócio de possível, cara, não sei, eu gostaria que tivessem sido um pouco mais concretos.
A notícia afirma que os peritos forenses, e eu cito aqui Alfonso Pérez Medina, que me parece um profissional sério, ele é o repórter de tribunais da La Sexta, avaliam que Negreira não tem capacidade cognitiva para responder ao processo, podendo o caso ser arquivado. Os detalhes, o relatório completo entregue à juíza da Plaza 1, da Seção de Instrução do Tribunal de Instâncias de Barcelona. Estabelece que Negreira sofre de um comprometimento grave de tipo misto, vascular subcortical, traumatismo crânioencefálico, assim como uma possível doença de Alzheimer. A defesa de Negreira solicitou novo exame e a juíza decidirá se arquiva o processo contra Henrique Negreira por motivos de saúde. Ou seja, os demais acusados, incluindo o Barcelona como pessoa jurídica, permanecem lá. Bom, então nesta quarta-feira vieram à tona, surgiram mais novidades. Aqui, espera aí. Segundo o relatório, certo, isso é, repetir a mesma coisa. Não apresenta as capacidades volitivas, poxa, primeira vez que ouço essa palavra, e cognitivas, é assim que entendemos, para compreender o alcance do procedimento judicial. O relatório entregue à juíza da Plaza. Da sessão, a juíza de instrução, Alejandra Gil, estabelece que Negreira sofre de um comprometimento maior de tipo misto, o que lemos antes, possivelmente com Alzheimer. Dessa forma, os médicos que o examinaram no último dia 24 de março concluem que, tanto do ponto de vista psicométrico quanto clínico, observa-se um agravamento em relação à avaliação anterior, realizada em 18 de janeiro de 2024. Quase 2 anos antes? Não, mais de 2 anos antes. A defesa de Negreira solicitou um novo exame forense ao entender, como sustenta este novo relatório, que ele não está em condições de compreender o processo judicial ao qual está sendo submetido. Bom, então vai ficar como o que esse senhor foi, né? Agora ele não pode se defender porque não está em condições. Com essa análise, a juíza decidirá se aceita o arquivamento para Henrique de Negreira, pedido por sua defesa por motivos de saúde. E aí deixam assim, mas é preciso deixar isso claro. Sim, o processo continua, naturalmente, e eu acho, e isso já coloco como opinião, porque não sei ao certo. Não sou profissional do direito, mas até onde consigo entender, entendo que sim. E por que seria o mais justo, claro, que as declarações de Negreira na Receita Federal, aquelas que, e abro aspas, o Barcelona me pagava para buscar a neutralidade no quadro de arbitragem e para que nenhuma decisão fosse tomada contra eles. Bem, serão essas que estiverem constando na instrução do caso. E sim, porque isso é fundamental, logicamente, não é? Assim como são fundamentais as incoerências e contradições nas declarações dos acusados, indiciados, investigados e testemunhas. Porque Laporta não é indiciado, porque seu mandato foi até 2010 não. E aí começou o carrossel. E é aí que, no Código Penal, entra essa nova acusação, esse novo tipo de crime, que é a corrupção esportiva. Por isso, o Laporta não foi possível acusá-lo disso, né? Ele fez igual ou até pior que os outros, quadruplicando os pagamentos. Então, é isso que eu quero dizer. As contradições entre todos eles. Não, que se havia relatórios, que não havia relatórios, não, é que ele fazia. Como diz Laporta, sempre foi o filho que fez, mas não foi o filho. Ele começou em 2014. Já era vergonhoso, mas pelo menos há alguns relatórios físicos. E era terrível, porque era o filho do vice-presidente, dos árbitros. Além disso, o filho sempre quis que, e desde o Barça, inclusive, porque ele faturava para o dirigente, o senhor Contreras, falecido, e este refaturava para o Barça. Para que o Barça não tivesse que pagar diretamente para alguém com o sobrenome Negreira, né? Mas vamos lá. De 2001 a 2014, eram os relatórios que o Laporta diz que quem fazia era o filho. E não era o filho, porque o filho já disse nesse processo judicial que não fazia os relatórios. De 2001 a 2014, e então eram relatórios verbais do pai, que depois faturava como Pax de Aloe Vera. Como era mesmo?
scouting da Copa do Mundo ou de uma Eurocopa antes mesmo de ter sido jogada, etc, 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 né? Isso vai prevalecer com certeza, mas quando se imagina, né? E quando for aberto o julgamento, quando se referirem à Negreira, entendo que tanto na fase de instrução do caso quanto depois, no julgamento, mesmo que Negreira já não possa falar e já não esteja mais acusado. Pelo que acabamos de contar, sempre será dito qual era a versão do senhor a quem o Barça pagava. É isso que ele disse à Receita Federal, única coisa que falou sobre o assunto. E imagino que naquela época, se era o ano de 2019, Negreira estava bem da cabeça. Pelo menos, não se falou nada, não se disse o contrário naquela época, ou pelo menos por parte da Receita Federal. Olha, tem muita gente ultimamente, sobretudo do Barça, que dá muita importância ao que a Receita Federal opinava em 2021, em 2022. Bom, então, é isso, né? Quando falou com eles, estava em teoria, estava em perfeito estado e com suas capacidades, não sei se intactas, mas pelo menos para dizer o que realmente pensava. Mas enfim, até aqui, que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!